E eu sou Jaqueline Diógenes, está no ar mais um episódio do Já Que Pode. E hoje a gente está numa sexta-feira descontraída aqui com o pessoal da Equinocultura para falar de bem-estar animal. Sextou com cavalo, eu já estou em clima de vaquejada. Bom, gente, aqui comigo meus convidados especiais, o Felipe, que faz parte da ABVAC, é árbitro, chancelador de vaquejada. Temos aqui também Rodrigo Freitas, que é um conhecido de todo mundo, representando criadores de cavalos. E o nosso querido Rafael, que é o encantador de cavalos. Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre bem-estar animal. Tivemos recentemente um caso que repercutiu bastante, que foi um animal que teve suas patas amputadas. Nem vi, porque isso me incomoda muito. E trouxemos esse debate para a gente falar de bem-estar animal, para falar de boas práticas, para falar de como a gente pode melhorar essa temática e levar conhecimento para o campo e levar novas práticas para o campo, né? Sejam muito bem-vindos, vamos com tudo. E aí, Felipe? Vamos lá, boa noite, né? Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Jaque? Felipe, fala pra gente, esse caso, ele foi muito emblemático, trouxe uma repercussão, assim, muito... que afetou todo mundo de uma certa forma, né? Que parte do nosso coração, e principalmente a gente que gosta de animal, ficou aquele sentimento de dor, de compaixão. Sim. Você como veterinário e como alguém que faz parte da ABVAC, a ABVAC é a Associação Brasileira de Vaquejada. Como é que isso é lido aí pela classe dos veterinários? A gente pode falar, né, sobre a questão, primeiramente, né, humanidade, né? Isso vai mais além do que veterinário ou saúde animal, vai para a humanidade, né? Isso é algo humano, né? Que chocou muita gente, não só a classe do criador, né? Do veterinário, mas assim como todos que gostam, né, do animal, e até quem não gosta, não tem muita... Não é algo familiar, mas ainda se chocou com a questão do episódio que teve, né? Depois de uma cavalgada, se eu não me engano. Então... voltando sobre o bem-estar animal, né? A questão do animal ainda em vida ter seus membros amputados, né? Ali tirando a questão da privação da dor, da privação da expressão, né? Do seu bem-estar. Aí a gente tem N coisas para comentar, para falar aí sobre essa questão do... Que sim é o maus-trato. Além de maus-trato, né? Existe a lei do crime ambiental, né? Que aí atende diversas coisas aí esse rapaz teria que ter tem que ter um grande processo aí pra gente conversar sobre bem-estar animal com ele. Certo, então a gente vai conversar sobre bem-estar, o Rodrigo vai trazer as polêmicas aí dos criadores e o Rafa também vem com a parte de... O Rafael, ele é instrutor do Senai, vem levando conhecimento para o campo, vem ajudando a capacitar os treinadores através de práticas que envolvem o bem-estar animal, respeito, compaixão, enfim. Rafa, vamos aí puxar para a realidade do campo. Vamos lá, Jaque. Boa noite a todos. É algo que a gente tem que debater com um olhar diferente. Diferente no sentido de quê? Porque, assim, quando acontece algo desse, geralmente é generalizado para todo e qualquer esporte. Porque vão dizer, olha, isso aí é o que de comum acontece. Ou vai colocar uma situação de não do exagero do que aconteceu, não é do fato, mas do algo que a gente tem que explorar de uma forma diferente, que é justamente a situação do bem-estar. Eu pelo menos enquanto instrutor, enquanto tomador, enquanto criador também, a gente tem uma preocupação muito grande de levar algo e uma ideia para o homem do campo, para o trabalhador, para o domador, o treinador que está lá, que a gente pode trabalhar de uma forma diferente, respeitando a sanidade do animal. Porque não é só treinar, você tem que observar todo um contexto. E aí é isso que a gente vai tentar debater e mostrar um pouquinho para o pessoal que está na internet. O Rodrigo até trouxe uma temática importante, falando que a origem desses problemas pode estar nos centros de treinamento. Exato. Porque assim, né, antigamente a forma que era domado os animais, por falta de conhecimento, falta de técnicas, eram feitas algumas coisas que hoje a gente entende que é bruta, né, que é agressivo. Então, quando eles fazem sem ter o conhecimento,
tudo bem, né? É um pouco aceitável. Mas depois que você tem o conhecimento de uma técnica que não é para agredir, não é para fazer alguma coisa de ruim para o animal e cometer, aí sim é um criminoso, né? Então, hoje tem várias técnicas de doma de animal, tem horsemanship, doma racional, né? Doma índia, entre vários, e tanto para equinos como para bovinos, né? Bovinos tem o sem nada nas mãos, que hoje você trabalhar os animais dentro do curral, sem nada nas mãos, só com bandeiras também. Então, assim, hoje tem vários métodos que você pode utilizar. E nós, como os criadores, a gente sempre está buscando o melhor possível para o nosso animal. Não é porque ele ali é um animal de 500 quilos que a gente pode ser bruto com ele. Às vezes, a gente tem que ser muito mais dócil do que um próprio animal pequeno. Porque ele é altamente inteligente e se ele souber da força que ele tem, pode utilizar contra nós, né? Então, assim, a gente tem que saber dosar a correção e tudo mais. Isso é como eu digo, é igual educar os nossos filhos. A gente tem que saber a hora de corrigir, como corrigir. Então, não é só chegar e bater, porque que eu tenho que saber como é que você vai corrigir, como é a correção certa. Ah, é batendo? Não. Existem outros métodos de correção hoje de uma doma, de um treinamento, que não é batendo no cavalo. É você colocar ele para rodar mais, trabalhar mais, é colocar alguma coisa que vai incomodar ele ali, ele vai entender que ali tem a pressão e tem um alívio onde a gente quer. Que isso o nosso instrutor aqui pode comentar depois bem, que são técnicas, eu acho que hoje vem crescendo bastante. Na vaquejada, eu participo muito de cursos de vaquejada, incentivo a ter vários cursos na parte de treinadores também, para não ter mais isso. Aí o pessoal, mas é cultural. É cultural o quê? A tourada acabou. É cultural o quê? Então não é que porque a gente tem que estar aceitando também tudo de ruim. Antigamente tinha as pistolagens, antigamente tinha várias coisas, então a gente vai estar aceitando de antigamente? Não, a gente pode mudar um pouquinho. Certo? Que tem muita coisa que não é aceitável. A gente não pode ficar com mimimi. A gente tem que criar, tem que saber que é animal, saber que aquilo é tudo, trabalhar aquele negócio. O cavalinho não pode usar uma carroça. Que conversa, isso é mimimi. Isso para mim é idiotice. Gente que não sabe do que está falando, não sabe o que é um trabalho animal. Tipo, esses dias agora também vi as fotos de uns jumentos trabalhando na retirada de palha de carnaúba. E vi muitos comentários de gente que não tem noção do que é o campo, falando mal. Eu disse, gente, se o jumento não tiver serventia, o pessoal vai acabar com ele. E já está em extinção. Então, o animal tem que ter uma serventia, porque ninguém vai criar porque é bonitinho. Ninguém vai ter um gasto muito grande com um cavalo se ele não tiver uma serventia para ele. Ninguém vai criar um cavalo como pet. Entendeu? Então, assim, a gente não tem que parar com esse negócio de mimimi. Tem que criar o animal com alguma utilidade. Tipo, faço parte da associação, né, equestre de esportes equestre do Ceará. Temos os nossos animais para quê? Para comercializar os postos. Com que finalidade? Trabalho no campo e modalidade equestre. Vaquejada é uma, ranchote é outra, prova de laço é outra, 3 tambores é outra. Então, tudo tem uma finalidade. Um animal sem finalidade, ele não vai ter valor nenhum. É a mesma coisa a gente. Se eu não tenho uma profissão, não tenho nada, não tenho nenhuma utilidade no mundo, eu sirvo para quê? Aí vai ficar obsoleto, né? Então, fica uma coisa ociosa e ninguém vai estar... Vai gerar um outro problema. Vai gerar um outro problema. Como é aquele negócio, começou a pôr, acabou a vaquejada. Gente, o que é que vai fazer com essa ruma de cavalo se não ter a utilidade de esporte? O que é que vai fazer? Os cavalos são mais bem tratados que a gente. Eu tô lhe dizendo que eu conheço gente... Na vaquejada que anda de bicicleta e tem um cavalo bom, gasta o dinheiro todinho, que é dinheiro de prestação de carro e gasta na ração de um cavalo, no bem-estar do seu cavalo, cuida melhor. Tem mulheres, esposas aí que tem mais ciúme do cavalo, porque o cara que trata melhor o cavalo do que a esposa. Entendeu? Então, assim. Outra família. Tem um cavalo que é outra família. A gente que gosta do cavalo, a gente tem um amor muito grande. Se você pegar hoje, como é tratado o cavalo, se você pega hoje uma manta de uma sela, é uma tecnologia que tem as mantas que colocam entre a sela e o corpo do animal. Você coloca as proteções caneleiras, cloche, as embocaduras. Hoje, antigamente era um tipo de embocadura, um tipo de ferro.
Hoje não, o cobre é melhor para isso, o inox é melhor para aquilo, tem que ter o salivador dentro. Então, são várias técnicas que hoje tem para o bem-estar do seu animal, do cavalo. Seja no treinamento, seja no campo. Então, assim, eu vejo. Antigamente, eu brinco muito. Pai, tem gente aí que usa nos pés, não é 2 esporas, é 2 facas. Uhum. Então, assim, poxa, para que usar isso? Já é passado. Sabe que aquilo ali não vai adiantar nada, não vai resolver. O que resolve é você ter um bom treinamento no seu cavalo, você saber utilizar ele, saber para que vai utilizar. Então, assim, eu participo de competição de ranchote. Voltando ao bem-estar deles, dos cavalos, e não só dos cavalos, como dos bois também, a gente coloca o time de bois, com tantas passadas é trocado os bois, os outros bois ficam descansando, aí entra X boi, entra o time de bois para competir, tem X passadas, troca, tem o juiz de bem-estar, tem o juiz de pista, então assim, a gente se preocupa com isso. Tem o limite de passadas do competidor, que a gente só pode fazer X inscrições. Para quê? Para não desgastar muito o cavalo. Entendeu? Para não entrar no estresse. Que esse caso polêmico, ele disse... Não foi o termo que ele disse, que ele, tipo, já tirou a moral do cavalo. Eu não lembro como foi o termozinho que ele falou na entrevista, o cara. Que aquilo é um criminoso, é um bandido mesmo. Ele merece ficar preso e merece ficar lá, porque o que ele fez mesmo foi crueldade. Ele, tipo assim, fez a exaustão do cavalo, o cavalo cair e não aguentar mais andar. Isso é surreal. Acho que eu já fiz cavalgada, eu já fiz várias outras coisas. Eu nunca vi um cavalo chegar ao extremo cansaço de cair. Então, primeiro, para ele chegar nisso aí primeiro, ou foi um excesso de trabalho, a falta de nutrição do cavalo, uma falta de preparo do cavalo, entendeu? E aquilo, falta de conhecimento dele, não, porque ele falou coisas ali que é gente que tem conhecimento, entendeu? Então, ele fez sabendo, entendeu? E crueldade, um animal vivo ainda você arrancar as patas. Então, assim, é uma coisa que E o animal não conseguiu nem se mexer, de tão exausto que ele estava. Então, assim, é inaceitável. O outro amigo filmando, aquelas coisas, virou, assim, eu acho que uma festa. E isso não é comum dentro dos esportes equestres. Já deixa bem claro. Isso não é comum dentro dos esportes equestres, porque isso não é uma coisa que eu quero minhas filhas vendo. Eu levo minhas filhas para participar dos esportes equestres, elas são competidoras como eu, como meu pai, como minha família, como todos nós amigos, mas não é para ver isso, entendeu? Hoje, quando eu vejo alguém maltratar um animal, a gente chama atenção, a gente faz, ou então, às vezes chega a denunciar para o juiz, entendeu? Então, não é normal hoje o fato de alguém maltratar um animal dentro de uma prova equestre, dentro de uma prova de laço, dentro de uma prova de 3 tambores, dentro de uma vaquejada. Não é normal. Então, o pessoal, às vezes, pega um caso desse, e como eu vejo os comentários, tá vendo que toda cavalgada tem isso? Não, não tem isso. Não tem. Então, assim... Hoje, se você pegar as cavalgadas, tem muito bem-estar dentro de uma cavalgada, é muito bacana, você vê muito família, você vê os tratos, vê tantas paradas, que é água para cavalo, banho para cavalo, o descanso, que o pessoal para tanto para o cavalo descansar, então tem muita essa preocupação. Então não é qualquer pessoa que chega, eu vou andar aqui tantos quilômetros e vou deixar esse animal exausto. Então, assim... Eu vejo a preocupação do pessoal do Manga Larga, das outras raças que fazem as cavalgadas campolinas, quando eles vão fazer uma cavalgada longa, eles passam dias preparando seus animais. Tipo, tem pessoas que fazem aqui, né, as promessas de ir a cavalo para Canidé. Não é chegar, pegar o cavalo, montar e ir para Canidé, não. É um treinamento. O cavalo tem que ter um treinamento, é a mesma coisa que gente. Quando você vai participar de uma maratona, você não passa dias se preparando, alimentação. Então, assim... Quando eu estava com a minha égua competindo em alto grau de vaquejada, era uma alimentação diferente, a nutrição, forragem diferente, tudo diferente, medicação, o controle zootécnico dela, exames, massagem, gelo, coisa que nem eu tenho, entendeu? Então, quando eu praticava esporte, eu não tinha isso, e minha égua tinha, entendeu? Então, a gente tem que saber diferenciar esses maus tratos desses criminosos, porque nós somos competidores, somos criadores e somos apaixonados pelos animais. Então, a gente que cria cavalo, quem ama o cavalo, não faz isso aí, não. Então, nós somos
muito diferente dele. Entendeu? Aquilo é um bandido, é um criminoso. Nós não. Nós somos criadores e eles têm que ser respeitados. Massa, Rodrigo, bacana. E voltando aqui um assunto que você já pontuou, que é a vaquejada, né? A gente acaba trazendo para a lei, qual é o nome da lei? Que acaba de legalizar a vaquejada como patrimônio cultural e material do Brasil. Tem a questão da lei do crime ambiental, né? E tem a lei da vaquejada. A lei da vaquejada é 13.873. Isso. Pronto. Esses dias a vaquejada teve 2019, o seu né? reconhecimento, né? Foi. E foi legalizada como patrimônio. Agora, dia 22. Foi uma festa, costumo dizer, né? Paulo Luca botou um vídeo na internet e a gente saiu se ligando e cada um parabenizando um ao outro pela luta, né? Que foi grande, né? Eduardo como criador, assim, chega até a ser emocionante, porque eu me lembro, na época eu tava terminando uma faculdade e a gente na rua ali pra Brasília, Tu foi para Brasília? caminhões, então, Até uma foi sugestão. também? Não, eu Então- participei aqui dos movimentos aqui. Até fica uma dica, já que você que faz um trabalho tão bom, fazer um Isso. documentário Sobre sobre a história da defesa da a vaquejada. vaquejada. O Tio Expedito participou. E Todos. ele foi muito Foram várias ativo. pessoas. Foi. Então, todos os estados, aquelas pessoas que não puderam ir a Brasília, né, Ajudar. eles fizeram um movimento dentro do seu estado. Bancaram até os outros que Exato. poderiam ir. Na época eu estava em Pernambuco, a gente fez lá uma carreata, botou os caminhões que não puderam ir, a gente botou na rua. Então foi uma coisa assim, voltada mesmo pra gente, uma luta, né? E hoje a gente ter essa vitória, né? Papel como diretor de chancela, né? Uma luta incansável. Paulo Luca, tem Jonas. aqui no Ceará, Dantas, Jonathan Barquinhos Campos, da Integral. Então o Teve pessoal, várias pessoas aí com nomes bem que trabalharam muito. Representativos, Arthur. né? A gente falando da Cuca, vaquejada, fora isso. outros esportes equestres também. então é como lá tava falando aqui, tem que acabar com essa história do mimimi, essa questão de eu recebi vários vídeos aqui no celular falando sobre essa questão do rapaz que cortou aí, né? Do maus trato, do criminoso, não posso nem chamar rapaz, é um criminoso. E assim, fazendo uma associação com a vaquejada, que são coisas totalmente diferentes. Quem vive a vaquejada vive um amor, uma paixão, vive uma cultura, uma tradição, né? É diferente de uma situação que aconteceu isolada, tá? A vaquejada ela vem evoluindo, a vaquejada ela vem se atualizando. A vaquejada hoje, a vaquejada legal, né? A vaquejada chancelada, eu digo chancelada porque existe uma associação que fez... Primeiro explica o que é uma vaquejada chancelada. Pronto, a vaquejada chancelada é uma vaquejada que atende todas as leis de bem-estar animal e algumas regras que foi ministrada e citada, tá, pelo Ministério da Agricultura e algumas leis que foi debatida em Brasília na época. Para poder acontecer a vaquejada, existe uma lei e ela precisa ser cumprida. Que lei é essa, Felipe? Várias leis, existe um regulamento. Então, existe uma associação que regrou esse regulamento, que é a ABVAC. Certo. Tá? Então, hoje a gente coloca a vaquejada legal como aquela que atende o regulamento da vaquejada legal. Que é aquela que atende o bem-estar. Dá uns exemplos práticos, Felipe. Por exemplo, o protetor de cauda, que foi a chave, né, da vaquejada. O protetor de cauda homologado, que é o MMC, ele existe uma tecnologia em cima daquele protetor. Existe vários, assim como tem uma camisa de marca, existe vários outros que fazem a réplica, né? Mas dentro da vaquejada legal, ela precisa atender necessariamente aquele protetor. Que existe uma força de tração que não gera uma lesão na cauda do boi. Tá? Mas tem muito... Até competidor que reclama muito de tora. Tá torando o protetor, né? Eu perdi porque o protetor torou. Então existe o retorno pelo... Né? Você vai ter um direito de retornar o boi. Tem mais uma chance. Porque torou o protetor. Tá? O boi valendo ou não. Mas porque aquele rabo torou, pelo motivo da força de tração do cavalo com o vaqueiro no boi,
para não gerar uma lesão, ele se tora. Tá entendendo? Então existe muita tecnologia, isso é cientificamente provado. E foi, né, até foram estudos científicos dentro de faculdades, né? E Isso. veterinários, tudo Isso. cuidaram. E mostrou que não, com rabo artificial, que a gente chama, né? Cauda artificial, ela não causa lesão. Até porque ela distribui, é uma tela, né? Um nylon. Não Sim. sei como é o nome do material, mas eu já vi vídeos. Sim. Que distribui a força ali. Dissipa. Então não fica só em cima de um local, de uma atração. Então ela dissipa no rabo todo. Então é uma tecnologia mesmo. E como ele disse, no mercado paralelo existe vários tipos de rabos paralelos, mas como se diz, é de baixa qualidade, que não tem essa tecnologia. Então assim, uma vaquejada chancelada tem que ter essa marca de cauda, né? O rabo artificial, porque aquele é o que não causa lesão, entendeu? Então é isso que é bom ficar bem frisado, porque os rabos artificiais que até não é o chancelado, tem muitos até que causam lesões até no vaqueiro, entendeu? Tem vários vídeos aí na internet se você buscar, que lesionou, corte de dedo, arranca, né? Entendeu? Isso, Decepou vários vaqueiros aí. Tem vários vídeos aí que causou lesões não só no animal, como no próprio vaqueiro. Então, ter o cuidado, né, disso aí, que eu acho que é muito importante, como o Felipe falou, e a vaquejada só teve a crescer, né, com isso aí. Exato. Eu acho que a vaquejada evoluiu com essa lei, com as regras. Uma coisa que ela ia evoluir em 20 anos, ela teve que evoluir em 2, 3 anos. Para poder Teve ser se legalizado. adequar. Se adequar. Entendeu? Se Então adequar. teve essa evolução que a gente, né, fala A gente muito sempre- isso. A gente sempre fala, Rodrigo, aquela situação. Não tem um mal que não traga um bem. Isso. E assim, eu acredito que essa luta toda que teve da situação da proibição até a legalização, ela ajudou numa situação de quê? Na busca do conhecimento. A evolução. A evolução. Exato. Porque foram obrigados, né? Para Exatamente. poder o movimento continuar existindo, né? Nós estávamos para perder não só a vaquejada, mas todo e qualquer esporte equestre. É porque assim, eu comparo muito assim, eu sempre tenho esse lema assim, porque às vezes nós brasileiros não aprende no amor, a gente aprende na dor. Entende? Na dor. A gente ia ter a dor de perder a vaquejada. Não só a vaquejada, porque aquele movimento que teve em Brasília foi muito importante, foi o rodeio, foi todos os esportes equestres foram, a BQM, manga larga, foram todas as raças, então foi a união do cavalo em peso, não só do cavalo, acho que foi do agro. Entendeu? Então foi um negócio muito bonito, porque eu vi movimentos, eu vi amigos meus de São Paulo, amigos meus de Minas, amigos meus, tudo envolvendo e tudo mandando gente para Brasília. Quem estava em Brasília que não tem nada a ver do agro achou a manifestação mais bonita e disseram, foram testemunhas. Nunca viu nenhuma manifestação tão bonita e tão organizada e tão ordeira e tão limpa. Porque quando saíram todos os caminhões, todos os cavalos lá, não tinha um papel no chão e umas fezes de animais lá. Entendeu? Exato. Então, isso foram muito elogiados pelos moradores de Brasília. Entendeu? Que eles nunca viram uma manifestação tão organizada lá em Brasília como a da vaquejada. E isso, Rodrigo, mostra a capacidade que nós ainda temos para se organizar ainda mais. Crescer ainda mais, né? Por quê? Qual é uma das coisas que, assim, eu, enquanto instrutor, enquanto domador, eu tenho, às vezes, algumas ressalvas. Quer dizer que a gente só vai se organizar quando a gente está sentindo um problema? O problema. Por que a gente não pode se organizar justamente quando a gente está de boa? Porque não tem dor, né, Rafa? Exatamente. Por que nós não tentamos? Porque tem, assim, tem que ter alguém que traga consciência, que nesse caso é você. Exato. É assim, eu sou só vamos dizer, uma gota d'água dentro do oceano diante do ensinamento que pode ter com o cavalo. Inclusive, Rodrigo, assim, se a gente for observar realmente o estudo do cavalo hoje, não é algo de hoje. Quem gosta de estudar, quem gosta de ler, sabe que já teve gente que escreveu sobre o cavalo antes de Cristo. Isso aí tá na história. Não é um Rafael, não é fulano, não é cicrano, não é beltrano.
Não, já tinha um estudo sobre o cavalo. E por que que a gente perdeu isso? Muitas das vezes, o cavalo ele é um ser que está junto ao homem desde que mundo é mundo, que fez a gente chegar hoje, porque a gente é hoje, o que a gente tem hoje, muito também se deve ao cavalo. Sim. E aí a gente vai buscando, mostrando, diante das manifestações favoráveis, que a gente pode melhorar ainda mais. Por quê? Porque se tem um estudo tão longo, opa, a gente parou num período de tempo e estava só olhando. Os Estados Unidos mesmo, que é um dos países que mais estuda o cavalo, tem uma universidade lá nos Estados Unidos que é só sobre o cavalo. Kentucky. Eu não vou lembrar, mas acredito que seja. Que eles estudam tudo sobre o cavalo, principalmente dentro da raça quarta de milha. Mas hoje, nós brasileiros, a gente tem tantos cavalos bons que nós estamos chegando ao ponto de exportar cavalo para lá. Uhum. Em vez de importar, nós estamos Tanto exportando. o cavalo como treinadores. Exatamente. Partiu os Estados Unidos, né, Rafael? É um sonho. É um sonho. E eu acho que você tem todo potencial para chegar lá. Gente, o Rafael, ele é conhecido como encantador de cavalos, porque ele tem um dom de sentir o animal, de ter essa habilidade de ensinar através do toque, da percepção, da compaixão, do respeito, né, Rafa? Fala um pouquinho aí de como é o dia a dia de um encantador de cavalos. Eu acredito, já como você falou, assim, na verdade, eu vou até melhorar. Não é que nós somos encantador de cavalo, a gente se encanta pelo cavalo. Boa, boa. Porque assim, como a gente disse, para poder a gente trabalhar com o cavalo, a gente precisa conhecer, antes de tudo, o animal. Porque hoje a gente vê muito o cavalo atleta, mas eu preciso entender o animal enquanto presa, comportamento, e assim, a linguagem corporal que o cavalo transmite. Ele conversa com a gente direto, Uhum. mesmo sem falar. Então, cabe a gente ter um olhar, literalmente um olhar de cavalo. Como seria um olhar de cavalo? É você perceber os medos dele, é você perceber a angústia dele e você perceber a alegria dele. Tem cavalo que tem prazer de trabalhar, mas tem cavalo que tem pavor de trabalhar. Ô, Rafa, eu já li que o cavalo ele pode ser visto como um espelho do dono, que ele reflete muito o comportamento Do dono, de do quem dono, trata. né? Uhum. Um cavalo medroso reflete muito aqueles medos daquele dono. Ó, já que Isso tem sentido? tem, total. Pronto, eu tô chegando hoje de um curso lá da região de Sobral. E eu mostrei muito para eles, durante esse curso de rédeas que a gente teve lá, que era um potro que estava em início de treinamento, e eu olhei, observei a pessoa, o treinador, e observei o cavalo. E eu mostrei para ele. Ele disse, ó, teu cavalo tá com medo. Ele não tá fazendo exercício porque ele estava totalmente nervoso. Trabalhamos 3 dias. A evolução do cavalo em 3 dias de treinamento correto, que um dos sinais é justamente a cauda quando entra para dentro do entrepernas, das coxas ali. Porque quando ele faz ali, ele tá nervoso, ele tá com medo, ele tá sentindo alguma coisa ali. Justamente porque ele é preso, ele não sabe o que é aquilo. Muitas das vezes ele tá procurando entender o que é que eu tô fazendo. O que é que você quer que eu faça? E quando o cavalo ele começa a entender, aí ele, não, isso aqui eu já sei, então eu vou mais relaxado, eu vou de boa, como se diz. Então a gente mostra, enquanto educador, que a gente fala, eu vou citar o nome de um domador aqui, que eu sou fã dele, chamado Eduardo Borba, que é um senhor já de idade. E ele disse, antes de ser treinador de cavalo, eu tenho que ser um professor de cavalo. Qual é a natureza do cavalo? A natureza, vamos lá, ele é de presa. E como presa, ele tenta preservar a vida dele. Uhum. Porque eu, enquanto predador, eu humano enquanto predador, eu quero me alimentar. Então eu vou ter que caçar alguém. Ou algo, no caso o cavalo. E ele, enquanto presa, ele quer preservar a vida dele. Fugir. Ele tem uma natureza de fuga, Ele né? tem a natureza de fuga. Ele vai refugar, não é só atrapalhando, Não, ajudando, na verdade, né? ele vai refugar qualquer situação que não atenda, que saia do bem-estar que para ele ali naquele momento tá suficiente.
entendeu? Exatamente. Então, visando o criador que ele quer ter o cavalo para tal situação, objetivo, digamos, a vaquejada, Uhum. e aí vem um domador para mostrar que o cavalo ele pode fazer aquilo ali sem ter que sair da sua zona de conforto, do bem-estar dele. Ou seja, tem que trabalhar a confiança do cavalo. E Tem. como é que Tem por trabalha a aí. confiança do cavalo? Como é que ganha a confiança de um cavalo? Vamos lá, Jaque. Isso aí, você fez uma pergunta que ela é fácil e ao mesmo tempo muito difícil de ser respondida. Como é que você ganha a confiança? Eu vou lhe responder fazendo uma pergunta para você. Você gosta do que você faz? Muito. Então o que é que eu faço? Como é que eu ganho a confiança? Mostrando ao cavalo que aquilo vai ser algo bom. Uhum. Ou seja, condiciona ele com coisas boas. Exatamente. Trabalhou, ganha alimento. Não, vamos lá. Não é o pé. Já é diferente. Não é o pet. Vai diferente. trazer- Certo. Como é que é? Andar com a bolachinha no fosso toda hora. Uma cenoura. Não é que eu Não posso. faça isso, não. Vamos lá. Na concepção, quando é que uma presa ela está tranquila? Quando ela está viva. E quando ela não vê ameaça? Quando ela não vê ameaça. Então ela está em alívio. Você ouviu aqui nosso amigo Rodrigo ele falar assim, pressão e alívio. Então a pressão, ela vai ser algo que muitas das vezes ela é como se eu dissesse o seguinte, ó, você vai fazer aquilo. Aí eu coloco uma pressão, eu indico uma pressão para o cavalo. Quando ele me responde satisfatoriamente, eu vou dar o alívio. Como é a pressão? É na rédea? Não, a pressão ela se dá de vários fatores. Não só na rédea, mas na minha perna e no jogo do meu corpo. A pressão pode ser até você se aproximar dele, Dele. na zona de fuga dele. Que ele vai impor um limite ali de espaçamento com você. Exatamente. Quando for ganhando a confiança dele, você vai diminuindo esse espaço de fuga dele. Você pode ver que inicialmente quando um cavalo está a 5 metros de você, você chega ele corre. Uhum. Aí você se afasta, aí você vai sabendo o que ele está lhe dizendo com a orelha, mastigação, salivação dele. Salivação. Entre outros sinais que ele dá, defecar e tudo mais, que ele vai conversando com você e você vai ganhando a confiança dele. E isso aí praticamente foi alguns estudos que fizeram na Doma Índia. Começou essa questão do pressão e um pouco do alívio. Que é um pouquinho da Doma Índia. Que os índios antigamente corriam atrás dos cavalos selvagens há tanto tempo, paravam e recuavam um pouquinho, porque aí dava o alívio da pressão. Uhum. Aí nesse alívio da pressão, os animais vinham mais para próximo. Aí no outro dia eles corriam atrás. Quando ia ver, estavam chegando próximos deles. Então isso aí são coisas que, se você analisar tudo que você vê, no antepassado a gente já teve alguma coisa. Então se você olhar o seu antepassado, você pode tirar técnicas tão eficazes e que sejam do bem-estar. Porque se você pegar isso aí não é uma agressão. Você foi trabalhando, você foi lendo o animal, foi vendo como é que ele trabalha. É um ser de presa, de fuga, então foi ganhando confiança. Então, tem hoje várias técnicas. O Rafael, como instrutor do Senar, que é um ótimo trabalho que ele faz junto ao Senar, que o Senar hoje não tem só ele como instrutor, como tem vários, e vários cursos aqui também, não só como doma, como rédeas, já temos de manejo alimentar, né? Então, tudo isso, tipo, você pega esses cursos, se você analisar, tudo gera o bem-estar do animal. Uhum. Curso de casqueamento. Casqueamento é fazer as unhas do cavalo, entendeu? Então, você pega toda vez que casquear um animal, tal, hoje, técnica de casquear. Eu, quando era pequeno, um casqueamento de um cavalo era uma tábua, uma faquinha, uma marretinha. Hoje tem faquinhas, né? Serrinha, grossa. Então tem tem altas tecnologias de coisa, ferradura de alumínio, ferradura aberta, fechada, tarará, entendeu? Então assim, tem uma tecnologia gigante para o casqueamento, para um ferrajamento de um cavalo. Então assim, hoje, cavalo tem um dentista, entendeu? Hoje você pega aí, entendeu? Você é dentista de cavalo? Sim, Menino, peraí. Aí, entendeu? Então, assim, hoje, recentemente, antigamente, de onde é que fazer um dente de um cavalo, né? Fazer um tratamento odontológico de um cavalo. Minha esposa é dentista de humano, né? O doutor pediatra. Ela
conversa com o veterinário quando vai, e aí ele manda o relatório depois para cá, eu mando para ela, olha que legal. Então, assim, ver a tecnologia, ela quando viu os equipamentos do Dr. Márcio Araripe, puxa, os olhos dela brilharam, assim, que ela disse, poxa, tem tudo isso para coisa do humano. Então, assim, a gente que é criador, que é competidor, a gente preza. Tipo assim, a gente investe. Mas investe para quê? Para ter um bem-estar do animal, para ter a melhor performance na pista. Entendeu? Se eu dou uma ração de qualidade, se eu pego aqui, tenho meus animais de manutenção solto, eu vou dar uma ração destinada para aquilo. Se eu tenho um animal de prova, eu vou dar uma alimentação de atleta. Então, assim, às vezes, se você pegar um ferrageamento hoje de um cavalo de corrida, que ele vai correr ali tantos metros em tantos segundos, será? Você pega e tem garradeira, tem não sei o que dá mais tração, a ferradura é numa posição, não sei o que. Ferradura de alumínio. Então, assim, tem tudo isso para aquela modalidade, é um bem-estar, para não dar lesão no animal, entendeu? Então, assim, eles são atletas, eles são cuidados como atletas. Então, esses dias, tipo, um animal meu teve uma lesão, o Dr. Márcio Breno fez um tratamento de aplicação de plasma. Isso num cavalo. Isso. Que é esse plasma, gente? Retira o sangue, centrifuga e aplica dentro da lesão, do tendão dele, entendeu? Então, assim, então, é uma tecnologia, pô, que hoje é uma evolução. Então, assim... Você viu o bem-estar dos animais, e o bem-estar, para quê? Aliviar a dor dele, não sei o quê. O Felipe pode até confirmar isso, que a medicina veterinária hoje, para o cavalo, não que as outras criação não tenha também estudos, mas a do cavalo é algo que é assim, às vezes... Diferenciada, cada vez mais. É totalmente diferenciado. E ainda tem mais uma situação. Justamente por quê? Porque o cavalo, eu sempre gosto de dizer, o cavalo também faz parte da pecuária. Sim. Porém, muitas das vezes não é olhado como fazer parte da pecuária. Não é igual a criação de ovino, não é igual a criação de bovino, de caprino. Mas é porque o cavalo realiza o trabalho na pecuária. Mas tem uma situação de que existe uma agregação de valor diferente. Tanto dentro da reprodução, mas principalmente como atleta. Isso. Felipe pode até corrigir. Não entendi. O cavalo, ele não tem o valor do animal somente, tem um valor de atleta. Porque, tipo, vamos dar um exemplo aqui. Você chega hoje, quanto é a arroba do boi? X valor. R$300, vamos dar um exemplo. Não existe uma tabela FIP, uma tabela de carro, assim, um negócio para cavalo. O cavalo é um indivíduo, cada um. Você vai olhar a cor, a genética. Entendeu? Porque o boi é commodity, né? Então, assim, o cavalo não é. Então, assim, e o cavalo, hoje, os maiores, os animais de maiores valores agregados são os que se destacam nas pistas de equestre, de esportes. Entendeu? Então, assim, no manejo de gado, nas fazendas, não são tão valorizados, remunerados, né? Assim, tipo, eu vou comprar um cavalo de R$100 mil para ficar lá dentro da fazenda. Pra tocar gado? Pra tocar Não, gado. não. Cavalo não. Mas hoje já tem os muares. Entendeu? Já tem uns burros, mula de patrão, já tem essas coisas, já estão valorizando novamente o animal de campo. Que são cavalos de trabalho, né? São burros, mula, tem já os animais, né? São os muares, né? Burro e mula, né? Então, eu volto a falar, a gente não vai ter aquela tabela do cavalo, ele que tem que se fazer valorizar. Isso. Hoje, como é que faz? Rodrigo, por que você comprou um cavalo para ser o seu reprodutor na pelagem cremela, que é aquele branquinho e tal, né? Bonitinho, do olho azul. Aí eu digo, ele é bonito e tal? É bonito, chama atenção. Mas por quê? Todos os filhos dele vai ter uma pelagem diferente, que é melhor comercial. Entendeu? Então, o cavalo vai tendo sua tabela de evolução de preço. Genética, pelagem, morfologia, o trabalho que ele faz, entendeu? Às vezes a tabela também pode ser de quem é. Isso. E quem é do Ara X. Aquele valor, é a etiqueta, a grife. Né? Sim, é a grife. Verdade. Aquela ali é a grife porque é do Aras tal. Então, isso aí também conta. Também tem. É o Zezinho. Eu posso pegar um animal hoje. Meio. Da linhagem daquele Aras, que nasceu lá em casa, não sei o quê. Lá em casa, quanto é que vai valer? Vai valer X.
pego esse mesmo animal, coloco lá dentro desse aras que tem etiqueta, coloco, ele comercializa por um 10, 20, 30x. E assim temos cavalos valendo milhões, né? Tem vários, Vários, tem vários. Ô, gente, eu tenho uma pergunta polêmica que eu queria trazer ela para o Felipe. Felipe, Sim. todo esse movimento para adequar a vaquejada a normas, para que tenha bem-estar animal, a BVAC chancelando, atuando, você como árbitro, mas eu percebo que o número de vaquejadas chanceladas é menor do que o número de vaquejadas que existe no estado. Pelo menos aqui no Ceará, a gente tem percebido isso. Ou seja, a irregularidade continua acontecendo. Então, sem mimimi, né? Sem mimimi. Uma vaquejada que não atende o regulamento da vaquejada, que seria aquele que a associação dispõe, né? Digamos que não é a associação, mas é uma lei, tá? É o STF quem diz, o Ministério da Agricultura e Pecuária, que mostra que para acontecer o esporte equestre, a vaquejada, um exemplo que estamos falando dela, precisa ser chancelada. Por quê? Chancelada porque a associação ela dispõe de regulamentos que foram apresentados, tá, no STF, e para acontecer a vaquejada, aquele evento legal, precisa atender aqueles regulamentos. Então, aquela vaquejada que não atender ao regulamento, não for chancelada, de certa forma ela está errada. Ou seja, é ilegal? É um evento ilegal? Posso dizer que é ilegal porque ele não atende à lei. O que não está dentro da lei está ilegal. Então, quem está no evento competindo é um criminoso. Não tá chega, infringindo a lei. não chega a ser um criminoso, tá? Porque eu acho que crime tem diversas formas de crime, né? Eu posso estar ali competindo, tá? Mas eu posso estar atendendo às leis de bem-estar animal, tá? Mas o organizador do evento, ele não pode estar atendendo, de certa forma, algum momento dentro de uma lei. Por exemplo, vou dar alguns exemplos de uma vaquejada legal, né? Como protetor de cauda homologado, né? Ter disposição de um médico veterinário a todo tempo. Não pode deixar de ter médico veterinário ou zootecnista dentro da pista, tá? Na inspeção do animal. Aquele animal que for competir, né? A gente tá falando de animal atleta, a gente tá falando de um atleta. A gente não pode falar de um cavalo que é um cavalo, um animal, não. Ali é um atleta. Ele recebe todo um tratamento por trás para poder acontecer aquilo ali. Então, ele precisa ser inspecionado. Então, quando ele passar, a gente vai inspecionar esse animal. A inspeção, gente, a gente tem que entender o que é uma inspeção. Não eu não vou inspecionar de forma negativa. Eu preciso inspecionar de forma positiva e preventiva. Então, o animal está passando, eu não estou ali de forma negativa para o competidor. Eu não quero retirar ele da competição. Eu quero prevenir que aconteça um problema no animal. E o que a gente faz com essas vaquejadas que estão aí pipocando e não são chanceladas? Ou seja, porque vai ter sempre o mesmo problema. Sim. Agora, né, mais do que nunca, né, as coisas vão começar a apertar. Então, de certa forma, é aquela coisa, a gente já traz pro alívio, né? Apertar, a pressão e alívio, né? Então, assim, eu espero que os organizadores, vamos falar do Ceará, né, que a gente tá aqui, entendam, de certa forma, porque, assim, nem tudo agrada, mas é aquilo que a gente tem para poder atender uma vaquejada legal. Existem várias situações que é questionada dentro da competição. Tipo um top de um cavalo. Hoje em dia, o top do cavalo é o que mais se fala. Isso é polêmica, viu? É uma polêmica enorme. O que é o top do cavalo. O cavalo vem. Tá a queda. Não é que seja levar a queda. Ele tá na competição, tá chegando na hora de puxar o boi, né? Próximo da faixa. Ele tropeça. Tropeça, desequilibra, faz aquilo ali que o competidor acaba não conseguindo, né? Derrubar o boi, alguma coisa, e leva o 0. Antigamente você tinha direito ao retorno. Voltar uma outra chance. Na regra da BVAC nova, né? Assim, nova entre aspas, né? Para regularizar, ali já, se você colocou o boi, valeu. Se não valeu o boi, é 0, não volta. Aí eu vejo assim,
do lado. Eu até, muita gente também me fala de forma negativa. Eu disse, beleza, eu tô correndo a Fórmula 1. Furou meu pneu. Vai parar a corrida e eu voltar porque furou o pneu? Não vai. É. Eu corro os 3 tambores, meu cavalo escorregou. Vou ter direito a outra passada? Vida que Não. segue, né? Segue o jogo. Entendeu? Enfim, Então, assim, por competição. que na vaquejada aí todo mundo... Não, mas é um negócio diferente, porque é um cavalo de 500 quilos, um boi de 400, não sei o quê. É um risco, não sei o quê. Rapaz, o risco de um pneu estourado de Fórmula 1 e o cara bateu o carro, o Ayrton Senna bateu por um risco. Ele morreu, Isso. entendeu? Então, o risco de todo esporte vai ter, entendeu? Então, assim, se você sabe do risco, não corre, Isso. entendeu? Ou você abre a mão, ou você, né? Você prefere arriscar no top de um carro, você puxar, tal, cair, quebrar seu pescoço, não sei o quê, ou perder aquele boi que foi uma senha de X reais e tá vivo. Então, é aquele negócio, é analisar o risco do competidor. E ainda mais assim, é preservar a integridade do cavalo. Porque Exato. a partir do momento que tem o top, que a gente fez o top, quem garante que o cavalo ele vai tá bem? Cavalo não sabe dizer ai. Essa é a questão importantíssima que você está falando, certo? Já aconteceu, né? A gente, dentro de uma vaquejada, um animal topou, passou por mim, só teu cavalo não volta, teu atleta não vai poder voltar, porque a gente não tem como avaliar que ele está bem 100%. para voltar a competir. Então eu não posso fazer isso, né? E aí, não, mais isso, mais aquilo outro. Pô, assim, questão de não aceitar o que o médico veterinário está falando ali naquele momento, né? Continuou, botou a sela no cavalo, o cavalo é meu, eu faço o que eu quiser. Botou a sela no cavalo, saiu galopando o cavalo, quando chegou dentro do caminhão, o cavalo caiu Morreu. e morreu. Ah, Infelizmente, quem sofre é um animal. o animal, tá? Mas por que eu tô falando isso? Não fico feliz com isso. Não fico feliz porque o animal morreu. Mas poderia ter evitado? Poderia. Talvez se ele tivesse puxado só o animal e ido lá, o cavalo também não teria morrido? Não sei. Talvez ele não pode ser comparado com o rapaz que cortou, sim. porque ele foi alertado por um profissional. Exato. Vamos ser Exatamente. mais aqui, mais ser sincero, sem mimimi. Sem mimimi, Entendeu? exatamente. Foi alertado. Então, ele foi alertado por um profissional, por um médico veterinário, Passou por cima. sabe da regra, sabe da lei Exato. e cometeu Exato. a infração. Então, Aí, assim, né? tá certo ou tá errado? Então, assim, só cortando um pouquinho aqui, então, assim, a gente não pode tapar o sol com a peneira, não. A gente tem que ser real. A gente, quando fala, nessa questão do top, eu também vou mais além. Em várias modalidades, tipo 3 tambores. Competimos 3 tambores, já fizemos 3 tambores no Ceará, viajei para São Paulo, Maranhão, Pernambuco, Natal. Toda pista de 3 tambores tinha um rastelo. Cada 5 passadas que você passava de cavalo nos 3 tambores, era passado o rastelo. Para quê? Para regularizar o piso, para evitar escorregar, top, tudo isso. Na vaquejada, eu nunca vi um rastelo, vi grade. Adiado, né? Nós somos agricultores, nós somos do agro, eu sei o que é passar uma grade. Ela não tira Ondulação, né? as ondulações da pista. Então, se ali já tem um buraco, ela não tira. Ela continua com aquele buraco, só fofa a terra. Isso. Então, é um ato mais polêmico ainda que a BEVAC pode pensar. Exato. Incluir isso na regra. Isso. A cada X passadas, cada tantas senhas, correr, ou cada rodízio, cada alguma coisa, passar o rastelo. Ter um rastelo. Hoje nós temos caras de alto renome que faz pisos de provas, que se quiser, ele já veio aqui para o Ceará, já deu consultoria para pista de provas. Então, assim, e eu nunca vi um rastelo desse numa pista de vaquejada. Então, é uma coisa de se analisar. É caro um rastelo desse? Não. Então, assim, para evitar o top, então antes do vaquejar, top, quem fala isso, pô, por que não experimenta o rastelo? Isso. Vamos atrás da alternativa. Nós não fomos atrás da cauda, Exatamente. então por que a gente não vai atrás de uma solução para evitar mais top? Então você Entendeu? vê que só atrapalhando o Rodrigo, você vê que assim, a gente tá em uma eterna evolução. Então a gente não pode fechar o quadrado e dizer, não, vamos acabar e morrer aqui. Exatamente. Então a gente tá atualizando.
Se hoje a gente funciona com um top, sai um animal, beleza, tudo bem. A gente tá visando o bem-estar do animal. É igual um jogador. O jogador foi ali, chutou, abriu um ligamento, sei lá, um estiramento ali no muscular. Ele não vai continuar jogando. Ele vai se prevenir. Por quê? Porque ele tem raciocínio. Ele raciocina. Ele é uma pessoa... Né? Então ele tem o entendimento de sair, ó, não vou continuar, porque se eu continuar, de repente eu tenho meu trabalho, né, que é o atleta, né, que é o jogador, ali finalizado. Já o cavalo não tem essa situação. Ele vai atender o que o cara que tá montado nele vai dizer. Né? Então é por isso que o top ele é retirado disso aí. A sugestão que o Rodrigo falou é importante. Isso é importante para se debater e evoluir. O assunto ele é bom porque assim, eu acho que a partir do momento que nós temos esse treinamento, essa visão de regra, então a gente tem que valorizar ainda mais aqueles treinadores que buscam esse conhecimento. Isso. A importância de quê? Porque, querendo ou não, fomenta uma cadeia produtiva, que é treinador. Eu digo porque a gente roda dentro do estado do Ceará, como no Pernambuco tem, como na Paraíba tem, Isso. como na... Mas eu acho que não só o treinador. Mas Eu acho que assim, o se você dono- pegar, eu acho que todos os envolvidos profissionalmente, toda profissão, você procura se capacitar melhor. Você pega um médico, todo ano ele vai para um seminário, vai para um congresso, vai para alguma coisa. Por que um treinador de cavalo não participa de cursos? São poucos, entendeu? São poucos. No universo de treinadores de vaquejada, são poucos. Eu considero isso que eu sei porque eu vejo. Por que o juiz de vaquejada nos capacita mais? Graças a Deus, a ABVAC chegou. A ABVAC, todos os profissionais para estar dentro de uma vaquejada chancelada, que vale ressaltar, tem que ter o certificado da ABVAC. É o congresso. Juiz do locutor, Até o apontador. curral, Isso. a secretaria, todos eles passou pelo treinamento. Passa uma reciclagem Então, anual, tá? Então isso é Gente, muito então, importante. esse bate-papo tá muito legal. Tem muita coisa pra falar. Eu acho que ele merece um episódio 2 só sobre bem-estar e a gente evolui. Mas a gente vai ter que ir, porque o Rafael vai pegar um ônibus, eu e o Felipe estamos presos no estacionamento e o Rodrigo ainda vai sextar com a família dele. Então, gente, eu agradeço demais vocês. Foi um bate-papo muito, muito interessante, muito enriquecedor. A gente ainda tem muita coisa para falar, então vai ficar para um episódio 2. Eu aproveito e agradeço ao pessoal da Fazenda Timbaúba, que mandou queijinho, doce de leite, o melhor queijo do Ceará aqui, tá em Hidrolândia, e o melzinho também lá de Jaguaretama. Então, a gente também apoia os nossos produtores rurais. Então, gente, o Já Que Pode fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência, agradeço esses rapazes maravilhosos que têm feito um trabalho incrível dentro do Ceará. Rodrigo sempre fomentando diversas cadeias produtivas. Rafael encantando cavalos e mostrando que é possível, sim, domar com carinho, com respeito, né? E com profissionalismo. E Felipe também, chancelador de vaquejada, fazendo o bem-estar animal valer. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada. A gente fica por aqui em mais um episódio do Já Que Pode, porque já que pode tudo. Um cheiro e chama no agro!